Tudo bem? Vamos começar a nossa leitura de hoje. Hoje vamos ler Levítico 25, Salmos 59 e Lucas 23. Senhor, obrigada pela tua palavra. Obrigada por esse dia, obrigada por esse canal, Pai, que nos conecta. E obrigada, Espírito Santo, porque o Senhor tem nos ajudado, nos capacitado, Pai, a lutarmos contra nós mesmos, a reconhecer no que temos pecado contra o Senhor, a reconhecer do que precisamos nos arrepender. Nos ensina agora todas essas coisas, Pai, através da Tua Palavra. Eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Levítico 25. Falou mais o Senhor a Moisés no Monte Sinai, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando tiverdes entrado na terra que eu vos dou, então a terra guardará um sábado ao Senhor. 6 anos semearás a tua terra e 6 anos podarás a tua vinha e colherás os seus frutos. Porém, ao 7º ano haverá sábado de descanso para a terra. Um sábado ao Senhor, não semearás o teu caminho, nem podarás a tua vinha. O que nascer de si mesmo da tua cega não colherás. As uvas da tua vide não tratada não vindimarás. Ano do descanso será para a terra. Mas os frutos do sábado da terra vos serão por alimento a ti, ao teu servo, à tua serva, ao teu diarista e ao estrangeiro que peregrina contigo. E ao teu gado e aos teus animais que estão na tua terra, todo o teu produto será por mantimento. Também contarás 7 semanas de ano, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Então, no mês 7º, ao 10 do mês, farás passar a trombeta do jubileu. No dia da expiação fareis passar a trombeta por toda a vossa terra. E santificareis o ano 50º, e apregoareis liberdade na terra a todos os seus moradores. Ano de jubileu vos será. Então tornareis cada um a sua possessão e cada um a sua família. O ano 50º vos será jubileu. Não semeareis nem colhereis o que nele nascer de si mesmo, nem nele vindimareis as uvas das separações. Porque jubileu é, santo será para vós. A novidade do campo comereis. Neste ano do jubileu, tornareis cada um a sua possessão. E quando venderdes alguma coisa ao vosso próximo, ou a comprardes da mão do vosso próximo, ninguém oprima o seu irmão. Conforme ao número dos anos, desde o jubileu, comprarás o teu próximo, e conforme o número dos anos das colheitas, ele a venderá a ti. Conforme se multipliquem os anos, aumentarás o seu preço, e conforme a diminuição dos anos, abaixará o seu preço. Porque conforme o número da colheita é que ele vende. Ninguém, pois, oprima ao seu próximo, mas terás temor do teu Deus, porque eu sou o Senhor vosso Deus. E observareis os meus estatutos, guardareis os meus juízos e os cumprireis. Assim habitareis seguros na terra, e a terra dará o seu fruto, comereis a fartar, e nela habitareis seguros. E se disserdes, que comeremos no ano 7º, visto que não havemos de semear, nem colher a vossa colheita? Então eu mandarei a minha bênção sobre vós no 6º ano, para que dê fruto por 3 anos. E no 8º ano semeareis e comereis da colheita velha, até o ano 9º, até que venha a nova colheita. Comereis a velha. Também a terra não se venderá em perpetuidade, porque a terra é minha, pois vós sois estrangeiros e peregrinos comigo. Portanto, em toda a terra da vossa possessão dareis resgate à terra. Quando teu irmão empobrecer e vender alguma porção da sua possessão, então virá o seu resgatador, seu parente, e resgatará o que vendeu seu irmão. E se alguém não tiver resgatador, porém conseguir o suficiente para o seu resgate, então contará os anos desde a sua venda, e o que ficar restituirá ao homem a quem a vendeu, e tornará a sua possessão. Mas se não conseguir o suficiente para retribuí-la, então a que foi vendida ficará na mão do comprador até o ano do jubileu. Porém, no ano do jubileu sairá e ele tornará a sua possessão. E quando alguém vender uma casa de moradia em cidade murada, então poderá resgatá-la até que se cumpra o ano da sua venda. Durante o ano inteiro será lícito o seu resgate. Mas, se cumprindo-se-lhe um ano inteiro ainda não for resgatada, então a casa que estiver na cidade que tem muro, em perpetuidade ficará o que a comprou. Pelas suas gerações não sairá do jubileu. Mas as casas das aldeias que não têm muro ao redor serão estimadas como o campo da terra. Para elas haverá resgate e sairão no jubileu.
Mas, no tocante à cidade dos levitas, as casas das cidades da sua possessão, direito perpétuo de resgate terão os levitas. E se alguém comprar dos levitas uma casa, a casa comprada e a cidade da sua possessão sairão do poder do comprador no jubileu, porque as casas das cidades dos levitas são sua possessão no meio dos filhos de Israel. Mas o campo do arrabalde das suas cidades não se venderá, porque lhes é possessão perpétua. E quando teu irmão empobrecer, as suas forças decaírem, então sustentá-los-ás. Como estrangeiros e peregrino viverá contigo. Não tomarás dele usura nem ganho, mas do teu Deus terás temor, para que teu irmão viva contigo. Não lhe darás teu dinheiro com usura, nem darás do teu manjar por interesse. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para vos dar a terra de Canaã, para ser vosso Deus. Quando também teu irmão empobrecer, estando ele contigo, e vender-se a ti, não fará servir como escravo, como diarista, como peregrino, estará contigo. Até o ano do jubileu te servirá. Então sairá do teu serviço, ele e seus filhos com ele, e tornará a sua família e a possessão de seus pais. Porque são meus servos, que tirei da terra do Egito, não serão vendidos como se vendem os escravos. Não te assenhorearás dele com rigor, mas do teu Deus terás temor. E quando o teu escravo ou a tua escrava que tiveres serão das nações que estão ao redor de vós, deles comprareis escravos e escravas. Também os comprareis dos filhos dos forasteiros que peregrinam entre vós, deles e das suas gerações que estiverem convosco, que tiverem gerado na vossa terra e vos serão por possessão. E possuíseis por herança para vossos filhos depois de vós, para herdarem a possessão perpetuamente os fareis servir. Mas sobre vossos irmãos, os filhos de Israel, não nos assenhoreis, com rigor, uns sobre os outros. E se o estrangeiro ou peregrino que está contigo alcançar riqueza, e teu irmão que está com ele empobrecer, e vender-se ao estrangeiro ou peregrino que está contigo, ou a raça da linhagem do estrangeiro, depois que se houver vendido, haverá resgate para ele. Um de seus irmãos o resgatará. Ou seu tio ou filho do seu tio resgatará, ou um dos seus parentes da sua família o resgatará. Ou se a sua mão alcançar riqueza, se resgatará a si mesmo. E acertará com ele que o comprou, desde o ano que se vendeu até ele, até o ano do jubileu, e o preço da sua venda será conforme o número dos anos, conforme os dias de sua diarista estará com ele. Se ainda faltarem muitos anos, conforme a eles restituirá para seu resgate parte do dinheiro pelo qual foi vendido. E se ainda restarem poucos anos até o ano do jubileu, então fará contas com ele, segundo os seus anos restituirá o seu resgate. Como diarista de ano em ano, estará com ele, não se assenhoreará sobre ele com rigor diante dos teus olhos. E, se desta sorte não se resgatar, sairá do ano do jubileu, ele e seus filhos com ele. Porque os filhos de Israel me são servos, meus servos são eles, que tirei da terra do Egito, eu sou o Senhor vosso Deus. Aleluia. Salmo 59. Livra-me, meu Deus, dos meus inimigos, defende-me daqueles que se levantam contra mim. Livra-me dos que praticam a iniquidade, salva-me dos homens sanguinários. Pois eis que põem ciladas a minha alma, os fortes se ajuntam contra mim. Não por transgressão minha ou por pecado meu, ó Senhor. Eles correm e se preparam sem culpa minha. Desperta para me ajudares e olha. Tu, pois, ó Senhor, Deus do exército, Deus de Israel, desperta para visitares todos os gentios. Não tenhas misericórdia de nenhum dos pérfidos que praticam a iniquidade. Eles vêm a cair da tarde. Dão ganidos como cães e rodeiam a cidade. Eis que eles dão gritos com as suas bocas, espadas estão nos seus lábios. Porque dizem eles, quem ouve? Mas tu, Senhor, te rirás deles, zombarás de todos os gentios, por causa da sua força, eu te aguardarei, pois Deus é a minha alta defesa. O Deus da minha misericórdia virá ao meu encontro. Deus me fará ver o meu desejo sobre os meus inimigos. Não os mates, para que o meu povo não se esqueça. Espalha-os pelo teu poder e abate-os, ó Senhor, nosso escudo. Pelo pecado da sua boca e pelas palavras dos seus lábios, fiquem presos na sua soberba, e pelas maldições e pelas mentiras que falam. Consome-os na tua indignação, consome-os para que não existam, e para que saibam que Deus reina em Jacó até os fins da terra. E tornem a vir a tarde, deem ganidos como cães e cerquem a cidade. Vagueiem para cima e para baixo por mantimento e passem a noite sem comerem.
Eu, porém, cantarei a tua força. Pela manhã louvarei com alegria a tua misericórdia, porquanto tu foste o meu alto refúgio e proteção no dia da minha angústia. A ti, ó fortaleza minha, cantarei salmos, porque Deus é a minha defesa e o Deus da minha misericórdia. Aleluia. Glória a Jesus. Lucas 23. E levantando-se toda a multidão deles, o levaram a Pilatos. E começaram a acusá-lo, dizendo: Havemos achado este, pervertendo a nossa nação, proibindo dar o tributo a César e dizendo que ele mesmo é o Cristo, o rei. E Pilatos perguntou-lhe, dizendo: Tu és o rei dos judeus? E ele respondendo disse: Tu dizes. E disse Pilatos aos principais dos sacerdotes e à multidão: Não acho culpa alguma neste homem. Mas eles insistiam cada vez mais, dizendo: Alvoroça o povo ensinando por toda a Judéia, começando desde a Galiléia até aqui. Então Pilatos, ouvindo falar da Galiléia, perguntou se aquele homem era galileu. E, entendendo que era a jurisdição de Herodes, remeteu-o a Herodes, que também naqueles dias estava em Jerusalém. E Herodes, quando viu Jesus, alegrou-se muito, porque havia muito que desejava vê-lo, por ter ouvido dele muitas coisas. Assim esperava que ele viria fazer algum sinal. E interrogava-o com muitas palavras, mas ele nada respondia. E estavam os principais dos sacerdotes e os escribas, acusando-o com grande veemência. E Herodes, com seus soldados, desprezou-o e, escarnecendo dele, vestiu-o de uma roupa resplandecente e tornou a enviá-lo a Pilatos. E no mesmo dia, Pilatos e Herodes entre si se fizeram amigos, pois dantes andavam em inimizade um com o outro. Então, convocando Pilatos os principais dos sacerdotes, os magistrados e o povo, disse-lhes: Havei-me apresentado este homem como pervertedor do povo. Porém, examinando na vossa presença nenhuma culpa das que os acusais acho neste homem. Nem mesmo Herodes, porque a eles vos remeti, e eis que não tendes feito coisa alguma digna de morte. Castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei. E era necessário soltar-lhe uma pela festa. Porém, toda a multidão clamou a uma, dizendo: Fora daqui com este, solta-nos Barrabás, o qual fora lançado na prisão por causa de uma sedição feita da cidade, e de homicídio. Falou, pois, outra vez Pilatos, querendo soltar a Jesus. Mas eles clamavam em contrário, dizendo: Crucifica-o, crucifica-o. Então ele, pela terceira vez, lhes disse: Mas que mal fez este? Não acho que nele culpa alguma de morte. Castigá-lo-ei e soltá-lo-ei. Mas eles estavam com grandes gritos pedindo que fosse crucificado, e os seus gritos e os dos principais dos sacerdotes redobravam. Então Pilatos julgou que deveria fazer o que eles pediam, e soltou-lhes o que fora lançado na prisão por uma sedição e homicídio, que era o que pediam, porém entregou Jesus à vontade deles. Quando o iam levando, tomaram um certo Simão Cirineu que vinha no campo, e puseram-lhe a cruz às costas, para que a levasse após Jesus. E seguiu grande multidão de povo e de mulheres, as quais batiam nos peitos e o lamentavam. Porém Jesus, voltando-se para elas, disse-lhe: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmos e por vossos filhos. Porque eis que hão de vir dias em que dirão: Bem-aventuradas as estéreis, os ventres que não geraram e os peitos que não amamentaram. Então começaram a dizer aos montes: Caí sobre nós, e aos outeiros: Cobre-nos. Porque se ao madeiro verde fazem isso, que se fará ao seco? E também conduziram outros dois que eram malfeitores para com eles serem mortos. E quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sorte, e o povo estava olhando, juntamente com eles também os príncipes zombavam dele, dizendo: Aos outros salvou, salva-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados o escarneciam, chegando-se a ele, apresentando-lhe vinagre. E dizendo: Se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: Este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro, repreendiu, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação?
Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona. E o sol escureceu e rasgou-se ao meio o véu do templo. E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: Na verdade, este homem era justo. E toda a multidão que se ajuntara a este espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltava batendo nos peitos. E todos os seus conhecidos e as mulheres que juntamente o haviam seguido desde a Galileia estavam de longe vendo estas coisas. E eis que um homem por nome José, senador, homem de bem e justo, que não tinha consentido do seu conselho, nem com seus atos, natural de Arimateia, cidade dos judeus, e também esperava o reino de Deus. Esse, chegando a Pilatos, pediu o corpo de Jesus, e havendo-o tirado, envolveu num lençol e o pôs num sepulcro escavado numa penha, onde ninguém ainda havia sido posto. Este era o dia da preparação e amanhecia o sábado. E as mulheres que tinham vindo com ele da Galiléia seguiram também e viram o sepulcro, e como foi posto o seu corpo. E voltando elas, prepararam especiarias e ungüentos. E no sábado repousaram conforme o mandamento. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus, pelo teu sacrifício, Pai. Ai, Senhor, eu me arrependo, Jesus, dos meus pecados, Pai. Que você possa nos constranger agora, Jesus. E tudo que precisamos nos arrepender, Deus. Que nós nos arrependamos e deixamos de praticar, Pai. Em nome de Jesus. Por causa do seu sacrifício. Que veio, Senhor, por nós, para nos dar redenção. Obrigada, Jesus, pelo teu sacrifício. Obrigada pela vida eterna. Obrigada pela vida abundante na terra. Obrigada pela salvação. Obrigada pelo perdão, pela graça, bondade e misericórdia. Louvado e bendito, glorificado é o nome de Jesus. Santo e poderoso para sempre é o nome de Jesus. Só o Senhor é Deus, Pai, na minha vida. Que o Senhor seja o único Deus da minha casa, da minha família, Pai. Que essa palavra chegue, Jesus, para aqueles que precisam se arrepender, para aqueles que precisam te conhecer e prosseguir em te conhecer. Que essa palavra chegue para aquele, Pai, que está longe do Senhor, mesmo estando dentro da tua casa. Que essa palavra chegue para aquele, Pai, que não tem um relacionamento com o Senhor, mas vive em religiosidade. Que eles possam, Senhor, quebrar essas barreiras de religiosidade e se relacionar com o Senhor através da palavra, conhecer o Espírito Santo, reconhecer o Senhor como único e suficiente Salvador e serem salvos, curados, libertos e transformados para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Louvado é o nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus. Glória a Deus. Obrigada e até amanhã.